Mais um feliz sábado, amada igreja, aos que não estavam aqui no final da escola sabatina, no início. Esta canção agora que a gente vai cantar se chama Frase Antiga. E eu tenho um relacionamento muito íntimo com essa música, porque eu comecei a ouvi-la incessantemente numa época em que eu estava noiva. E já noiva me parou a pergunta, casar ou não casar? E não por problemas do tipo comprar uma bicicleta ou porque eu precisava de 1 milhão. Mas outros problemas pessoais. E foi um momento, assim, bem complicado em que... Gente, quem foi meu padrinho? Levanta a mão aí, por favor. Quase metade do grupo. Tem 2 lá em cima, não, um aqui. Enfim, essa família aqui me ajudou muito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes, eu tenho certeza que você se depara com o seu verso favorito e, de repente, coloca ele dentro da gaveta. E não para, às vezes, para prestar atenção na mensagem que esse verso quer te dizer. Não faça assim, não pegue a mensagem de Deus e guarde lá no cantinho. Traga para a realidade da sua vida, não deixe ela se tornar uma frase antiga. Dizem que o tempo pode curar qualquer ferida. Cansei de esperar, mas uma frase tão antiga, já tantas vezes repetida, respostas encontrei. Tem muito pra ensinar, e essa verdade tão antiga, se for real em minha vida, vai devolver a paz. Entregar os teus caminhos a
Senhor, confiar nele e o mais ele fará. É fácil de cantar, preciso aprender. Posso viver feliz. Amém. Wilson, foi você que convidou o grupo? Foi? Convide mais grupos como esse para vir cantar aqui na nossa igreja, tá bom? Louvado seja Deus, tá? Que bom. Vou falar com o diretor do grupo lá em cima. Ei, como é que é o nome? Gustavo. Gustavo, prepara aquela música, tá bom? Pro final. Ok. Tenho algumas missões aqui. Deixa eu dar para você 3 breves informações. A primeira, hoje às 15h30, o Ministério da Mulher está fazendo, você já viu aqui, né? Perdão. Foi resultado aí da gripe. Às 15h30, o Ministério da Mulher vai estar fazendo uma arrancada missionária, que aliás estará acontecendo com uma certa regularidade. E você, toda a igreja, é convidada para sair. Vamos distribuir livros e folhetos, tá bom? Às 15h30, a Kátia estará aqui esperando você, junto com as demais irmãs, tá bom? E se você não vier, ela vai dar uma bronca em você. Você sabe que a bronca da Kátia é linha dura. E às 17h30, 17 horas, nós vamos estar recebendo uma igreja visitante aqui hoje no Culto Jovem. A igreja de Curicica, os jovens de Curicica, você já viu no site da igreja, você já viu lá no monitor anunciando também, mas eu quero só reforçar. Os jovens de Curicica vão estar fazendo o Culto Jovem aqui hoje para nós. Vocês sabem que são jovens bem animados, então nós temos expectativa de uma programação muito bonita, muito especial para toda a igreja, tá bom? Então, 17 horas, queremos ver você aqui para o Culto Jovem. Fica muito feio a gente receber gente em casa com a casa vazia, né? Fica feio, né? O pessoal vem e a gente não vem. Vamos pagar esse micão, não. É um micão mesmo, não vamos pagar esse mico, não, tá? Última coisa, no ano passado, a comissão, o grupo de revisão da secretaria esteve reunido e nós colocamos, identificamos alguns nomes aí, ó, Culto Jovem, influência, isso é um negócio, influências, isso é um negócio poderoso. Tenho certeza que vai ser uma benção, tá bom? Muito bem, pode tirar então. À tarde, ano passado nós estivemos com um grupo de revisão da secretaria. Você recebeu, foi colocado no mural, o nome de pessoas que o grupo identificou como desaparecidas. Agora, já até um pouco atrasado, esse é um trabalho sempre muito complexo de ser feito, mas agora vai estar sendo publicado no sistema da associação, para que outras igrejas tenham acesso, e a gente possa, então, continuar com a atualização. Não foi colocado aqui, mas vai ser colocado aqui a partir do sábado que vem, a lista de pessoas que o grupo identificou como afastados, tá? Tem um grupo de pessoas que a revisão identificou como pessoas afastadas, que deverão ser removidas da igreja, para que possam, no momento que retornar, estarem aptas ao rebatismo, tá bom? Então, nós vamos colocar no mural, a partir da semana que vem, esses nomes, porque essa classificação foi dada por um grupo pequeno de pessoas. De repente você pode olhar algum daqueles nomes e dizer, não, ele não está afastado. Ele até esteve um pouco distante, mas está frequentando uma outra igreja. Então, antes de nós continuarmos o processo, a gente queria que a igreja participasse do mesmo, tá bom? Então, dê uma olhada no mural,
A partir da semana que vem, a Fábia, acho que hoje não veio, não está com a lista aqui. Está aqui? Então, talvez coloque ainda hoje no mural, tá bom? Para que você identifique. Se você vê que o julgamento da comissão de revisão não foi o melhor, de repente, um ou outro nome não está afastado, não abandonou a fé, mas está ali, traga para nós não cometermos erros, porque os próximos já receberam cartas, convidando para programas de reencontro, vão receber mais uma esse ano, e o próximo passo será removê-los do hall de membros, haja visto o fato de entendermos que estão realmente afastados da igreja, não estão como membros regulares. Tudo bem? Ajudem a gente, por favor, tá bom? Alguém? O quê? Ah, sim. Ok. Vocês estão vendo que a gente ainda está com calor. Vou ser bem honesto com vocês. Bem honesto. Nós não fomos felizes, isso é fato, com a escolha da prestadora de serviço. Por isso que o processo está lento. Naquela última vez, ficou geladinho no dia que ligou aqui, não? Foi bom? Pois é. Só que vocês... já era para ter terminado há muito tempo, mas nós estamos tendo vários contratempos com a prestadora de serviço. E estamos alinhavando para que possa... realmente ficar concluído. Mas vocês viram que caiu muita água fora, né? Ficou ruim. Então, é provável, inclusive, que nós tenhamos que encerrar esse serviço e chamar uma outra prestadora para poder terminar e consertar aspectos que não ficaram bem feitos, tá bom? Então, assim, só um pouquinho mais de paciência, por favor. Vocês não são responsáveis por isso, a responsabilidade é nossa, do pastor, da liderança da igreja que está administrando isso, mas são coisas que, infelizmente, nós não temos bola de cristal para poder entrar no coração, nem analisar, embora tenhamos sido muito criteriosos com referências, com indicações, mas infelizmente aconteceu isso, tá? Tenha um pouquinho mais de paciência, imaginamos que daqui mais uma semana e pouca, a gente consiga estar funcionando, uma semana, 2 semanas, funcionando os aparelhos direitinho. E agora até que deu uma refrescada, a gente consegue levar bem, né? Muito bem. Queridos, chegou aqui hoje, agora no finalzinho, o jovem Pedro. Cadê o Pedro? Cadê o Pedro? Você que é o Pedro? Não, quero ver o Pedro. Ah, sim, muito bem. Vou pedir para o Pedro vir andando aqui então. Já que não dá para o Pedro vir andando, eu vou pedir para a mamãe Gilvânia e para o papai Leandro, junto com a vovó Ivonete, virem aqui. O Pedro chegou aqui no final do culto, com a mamãe, com o papai e com a vovó, e chegou um pedido aqui para mim por escrito, porque a vovó vai estar... Essa família, especialmente a mamãe e a vovó, frequentaram a igreja adventista, deixaram um tempinho de frequentar e agora estão retornando ao convívio da igreja. Tá? A vovó está frequentando a igreja em São Paulo, Jardim alguma coisa. Jardim Colombo. E como a vovó vai estar voltando hoje para São Paulo, vieram aqui pedindo para nós fazermos a dedicação. Aí falaram para eles assim, poxa, mas em cima da hora, ninguém chegou um papel aqui, pastor, dá para fazer pelo menos uma oração? Eu falei, não dá não, nós vamos fazer a dedicação direitinho, tá bom? Como manda o figurino, faltando apenas alguns agrados aqui que o Ministério Infantil normalmente faz, tá bom? Mas a mamãe e o papai moram aqui em Madureira, né? Já vieram à nossa igreja uma outra vez, não é isso? E estão aqui hoje para dedicar o Pedro e nós nos sentimos honrados, tá bom? Com a presença de vocês. Deixa eu apenas abrir a Bíblia. Ok. Eu quero ler um texto bíblico antes de fazer a oração. Está em Lucas capítulo 2, verso 21. Completados 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés,
levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo está escrito na referida lei. A base dessa cerimônia pequena, singela, que a gente vai fazer aqui, está no fato de Jesus ter sido dedicado, junto com as orientações do Antigo Testamento, que também são muito apropriadas, mas nós seguimos o exemplo dos pais de Jesus, o exemplo de Jesus que foi dedicado no templo. Só que existe um detalhe: nós desenvolvemos muitas vezes a ideia de que existe poder no rito. Isso não é assim. O Pedro não sabe de nada que está acontecendo aqui, e é provável que depois, especialmente na época da adolescência, ele olha essas fotos, cara, que micão, pai, você me fez pagar um micão, mãe, e tal, me levar lá. Ele não entende o que está acontecendo. Vocês não estão agora livres da responsabilidade de pais, porque estão fazendo a dedicação dele a Deus. Não significa que agora Deus resolve e vocês estão livres. Ao contrário, a dedicação é um momento que os pais, a família, assumem um compromisso diante de Deus de conduzir o Pedro nos caminhos do Senhor, de educá-lo nos caminhos de Deus, de ensinar para ele as coisas de Deus, e de se esforçarem muito para ensinarem não só por discurso, mas também por exemplo. E essa é uma competência, uma prerrogativa muito dos pais, do pai e da mãe. A mãe tem um poder de persuasão ainda um pouco maior para conduzir. O pai também, a avó também. E como fazemos isso na igreja, a igreja também se coloca à disposição de vocês. A igreja também participa desse processo de educação, de crescimento dele nos caminhos do Senhor. Tá bom? Então, saibam que aqui, como igreja, nós estaremos não só orando, mas também à disposição de vocês para participarmos naquilo que vocês permitirem desse processo de educação cristã do Pedro. Certo ou errado? Quantos vão orar pelo Pedro? Ok. Quantos estão dispostos a cuidar do Pedro também? A participar, a aconselhar os pais? Quantos vão emprestar dinheiro para o pai? Opa, não. Nós estamos aqui para participar. E Deus, o que Deus faz nessa hora é honrar os esforços de vocês. Quando chega no limite, vocês falam, educam, mas aí vem o Espírito Santo de Deus que vai influenciar a mente do Pedro desde pequenininho, para que ele possa crescer nos caminhos de Deus. Tá bom? É isso que significa essa oração, e nós queremos participar com vocês desse processo. Tá bom? Nós vamos orar agora. Ele vai reclamar provavelmente, porque é óbvio que o colo da mãe é insubstituível. Eu vou estar aqui com vocês, nós vamos nos ajoelhar, tá bom? A Gisele vai tirar foto também, se quiser pode dar ali o telefone, a minha esposa pode tirar a foto. Nós vamos aqui nos ajoelhar, eu vou pedir à igreja que fique em reverência, tá bom? Vamos ajoelhar? Pai querido que estás no céu, santificado seja o teu nome, Senhor, e nós te honramos porque nesse instante o Pedro está aqui na tua igreja junto com sua família. Obrigado pela vida da mamãe, do papai e da vovó do Pedro. E em nome de Jesus, nós colocamos, ó Deus, nossas vidas em tuas mãos. Como ministro do teu evangelho, eu quero colocar a vida da família do Pedro em tuas mãos, do pai e da mãe, Senhor. Ó Deus, que eles sejam instrumentos do Senhor para conduzir o Pedro em teus caminhos. Não só os pais, mas também a avó,
os familiares, que possam ser instrumentos do Senhor para ensinar a tua palavra ao Pedro. A tua igreja também, Senhor. Nós nos colocamos como teus servos também para ajudar a ensinar o Pedro a tua palavra. Nós queremos que ele cresça em nosso meio, Senhor, e que possamos ajudá-lo a conhecer o Senhor. Por isso, Senhor, com o nosso desejo e como ministro do teu evangelho, eu entrego o Pedro em tuas mãos nessa hora. E imploro ao Senhor que a bênção do Senhor repouse sobre ele, que ele cresça nos teus caminhos, que o Senhor venha livrá-lo das influências desse mundo, que quando puder escolher, que faça escolhas para a tua vontade, que possa, ó Deus, se tornar um homem do Senhor, para que seja, ó Deus, um instrumento do Senhor nessa terra. Que o Senhor o abençoe e que ele cresça nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pronto, cara. E ele quer mamar. Pode dar que quer. Pode dar. Queridos, Deus abençoe. Eu vou providenciar a vocês, nós vamos providenciar um certificado, tá bom? Venham nos próximos sábados. Cadê a Ana? Aninha, providencia para eu assinar, por favor, tá bom? Deus abençoe vocês, tá bom? Uma saudação jovem. Essa saudação nossa não é tchau não, tá? É uma saudação muito peculiar nossa. Muito bem. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler Romanos 8. Quero primeiro fazer uma leitura dos versos 1 ao 11. Peço que você acompanhe, por favor. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, e não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, o Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito em quem vós e que em vós habita. Esse texto bíblico é muito bonito de ser lido, porque usa expressões do Espírito Santo, do Espírito de Deus habitando em nós. É muito agradável ler, mas às vezes também é um pouco, por conta de alguns termos técnicos, especialmente para nós, em relação à lei, que nós adventistas que temos uma leitura muito peculiar a respeito da lei de Deus, a importância da lei de Deus no processo, na nossa compreensão bíblica.
esse texto identifica dois grupos de pessoas. Aqueles que têm o Espírito de Deus e aqueles que não têm o Espírito de Deus. E fala um pouquinho sobre a maneira como aqueles que têm o Espírito de Deus e aqueles que não têm o Espírito de Deus vivem. Não como devem viver. Você não encontra aqui uma ordem, quem tem o Espírito de Deus deve viver assim. Você encontra aqui um reflexo na vida daquele que tem o Espírito de Deus. Em especial, a relação deles, daquele que tem o Espírito, com a salvação, com Deus, com o Espírito Santo. E com a lei. Ele já começa fazendo, na verdade o verso 1 é a conclusão do capítulo 7. O capítulo 7, ele conclui no verso 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma verdade simples. Essa é uma verdade que ao mesmo tempo que é simples, ela choca com nossa maneira de ver as coisas. Nós não entendemos muito bem essa ideia de que não tem condenação quando nós aceitamos a Jesus, quando nós temos o Espírito de Deus. Esses dias eu estava falando com um amigo, eu tenho um grande amigo que é espírita, e ele fala: rapaz, esse negócio de vocês, de crente lá, isso não é lógico, isso está muito errado. Isso está muito errado. Por que está errado, meu filho? Está errado porque o camarada matou, roubou, o camarada é um pedófilo, o camarada tirou a vida de um pai de família, deixando a sua esposa e filhos desamparados, uma família estruturada. Agora, por causa de um carro, ele foi lá e deu um tiro e matou. E não matou apenas a mãe, o pai, às vezes matou a criança. E ele viveu a vida inteira só fazendo coisas erradas. Fazendo maldade, estuprando mulheres, violentando crianças, usando drogas, sendo desonesto, roubando dinheiro de pessoas. Por causa desse indivíduo, outras pessoas passaram necessidades. E agora vem você e diz que ele vai na sua igreja, lá ele aceita Jesus e está 0-0? Não tem, está pronto agora, a partir daquele momento ele virou bonzinho, ele virou santo. Essa é uma ideia difícil de ser aceita pelo homem natural, não é? Mas, queridos, por mais que seja complexo, o direito, o juiz encara assim, numa boa? O camarada fez tudo lá que não prestava, agora aceitou Jesus, está liberado? Ô Gisele, existe algum preceito lá que possa determinar que o indivíduo agora, de um momento para o outro, ele deixou de ter culpa no cartório? Mas o que a Bíblia diz é exatamente isso. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Não significa que não exista repercussão dos atos errados. Não significa que não vai ser julgado pelos atos errados. Não significa que agora tudo, que a história passada é toda apagada diante da sociedade. Não. Significa que no céu aceitou Jesus, está salvo. Está cheio do Espírito de Deus e não tem condenação, por mais que tenha sido terrível, está salvo, não tem como ser condenado. O julgamento acontece, mas o veredito já foi dado, está salvo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Isso é o Evangelho, isso é o poder de Deus para a salvação. Acontece que o texto aqui mostra aqueles que vivem da carne e aqueles que vivem do Espírito. E é exatamente essa a questão. Você percebe que ele diz aqui que o Espírito, ele vivifica.
A carne leva para a morte. Mas ainda existem pessoas, não é o ser, aquele que não tem condenação, não é apenas aquele que professa a fé. Não é apenas aquele que levanta a mão na igreja e diz, eu aceito. Mas aquele que se rende a Deus completamente. Porque existem muitas pessoas que entendem mal o Evangelho e colocam a vida do Evangelho apenas em práticas religiosas. Não posso isso, não posso aquilo. Mas que não foi vivificado pelo Espírito. Aquele que recebe o Espírito, ele não apenas está livre da condenação, mas ele é vivificado, ele é transformado. Você acha que existem muitas pessoas aí, algumas pessoas que estão vivendo tão no pecado que já nem se incomodam com o pecado, não é? Uma pessoa, um traficante que mata, chega um ponto que matar. Teve um dia que eu estava numa comunidade, e aí eu perguntei, parei, foi de dia isso. Eu parei e perguntei para um traficante que estava lá fazendo o que eles chamam de contenção. Estava observando, né? Aí eu perguntei para ele, vem cá, quando eu entro aqui com o meu carro, eu corro risco de tomar um tiro de vocês? Ele, não, pastor. Ainda mais que nós já conhecemos o seu carro, mas mesmo aqueles que a gente não conhece, a gente não atira. A gente não sai atirando de vez. A gente não sai atirando de vez. A gente pergunta quem é, nós somos treinados para isso. Entendeu? Nós perguntamos quem é, às vezes nós apontamos a arma para poder intimidar, porque a gente fica desconfiado, mas a gente nunca vai atirar sem perguntar antes, sem identificar que realmente é uma pessoa. O menino falava até bem, né? Aí eu perguntei, e a polícia? Não, eles também não vão sair atirando. Eles não entram atirando. Perguntei, se eu der de cara com um caveirão, você deve parar o seu carro, você deve ligar a luz para eles identificarem que você não é um de nós, e eles não vão atirar em você de cara. Aí eu perguntei para ele, vem cá, e se eu entrar na hora que o pau estiver quebrando? Na hora que tiver confronto? Ele falou, pastor, aí até eu atiro no senhor se eu desconfiar. Entendeu? Interessante que trata dessas questões com muita naturalidade, né? Tirar uma vida, matar, roubar, destruir a vida dos outros com muita naturalidade. Existem pessoas que vão muito longe no pecado, mas até mesmo essas sofrem de alguma forma por isso. Mesmo que não sofra pela consciência do pecado, sofrem com medo da consequência do mesmo. Aquele que vive da carne, ele vai estar sempre atemorizado. Porque o que esse texto está mostrando também, que o que vive, aquele que é da carne, ele tem a responsabilidade da sua vida nas mãos dele. É o legalista. É aquele que está sempre fazendo tudo para poder se corrigir. É aquele que está obedecendo tudo. Ele acha que é do Espírito porque ele faz tudo certinho, mas não tem prazer porque ele não foi vivificado. O Evangelho não entrou de forma poderosa no coração dele, não mudou a maneira dele olhar o mundo. Então, estou usando o exemplo do traficante, ou do bandido, do ladrão. Esse camarada, se ele não se converteu verdadeiramente, se ele não foi alcançado pelo Espírito Santo verdadeiramente, ele vai viver sempre com medo do passado. E não só essas pessoas que cometem pecados graves, mas às vezes muitos de nós vivemos atemorizados pelo nosso passado. Vivemos com medo das consequências dos nossos erros cotidianos. Isso nos perturba. Eu quero dizer para você que se você está em Cristo, não tem condenação para você. Se você está em Cristo, o Espírito Santo, ele vivifica você. Ele faz com que você viva em paz, mesmo no meio da tempestade. Esse é o poder do Evangelho para a salvação.
é ilógico, é incoerente, é estranho a nossa maneira de encarar o conceito de justiça. Mas a Bíblia não fala. A Bíblia estabelece um conceito muito distinto entre justiça e justificação. Justiça é o que aconteceu com Cristo na cruz. Lá foi um ato de justiça. Cristo tinha que morrer. Alguém tinha que morrer por causa do pecado. Justificação é o resultado daquilo que ele fez na cruz, por mim e por você. Porque ele morreu na cruz, eu e você estamos salvos, não tem condenação. Eu lamento ver pessoas que vivem uma vida cristã medíocre, pobre, desconfiadas, porque não olham, não conseguem entender o poder do Evangelho. Muitas vezes porque o Evangelho não entrou plenamente no coração. Entrou apenas no aspecto, na periferia do coração. Aí vive com medo, vive ansioso, preocupado principalmente com o que as pessoas acham. Já vi essas pessoas que pensam, o que os outros vão achar de mim? Eu tenho que fazer tudo certinho, porque senão o pastor vai achar que eu sou tal coisa. É interessante que isso repousa muito, Denilson, sobre a gente, sobre os líderes. É interessantíssima a preocupação. Às vezes eu chego na casa das pessoas, eu falo que vou visitar, eles querem, não, pastor, me avisa antes, porque eu tenho que arrumar a casa. Eu tenho que arrumar a casa antes de você chegar lá. Mas você vai arrumar a casa porque eu vou lá? Por que isso? Não, porque, no fundo, o meu pastor não pode achar que eu sou uma mulher, uma pessoa bagunçada. Ele não pode formar uma impressão ruim a meu respeito. Não pode, eu tenho que fazer as coisas para que ele veja. Porque acha que a partir da minha leitura ou de qualquer outra pessoa, há condenação. Não tem condenação. Para quem recebe o Evangelho, ele é vivificado. Passa a ser feliz. O ponto que faz, o que difere o cristão feliz do cristão infeliz é o Evangelho. É a compreensão do Evangelho. É a aceitação do Evangelho. Aquele, como eu falei, aquele que não permitiu que o Evangelho entrasse verdadeiramente, aquele que não foi vivificado pelo Evangelho, ele tenta resolver por ele mesmo. Aí quer viver aquela vida certinha. E geralmente esse que quer viver tudo perfeito, não aceita a possibilidade de errar. E quando erra, entra em depressão. Já viu aquelas pessoas que quando erram, ficam ali em desespero, meu Deus, e tal. Já viu aqueles outros que acham que o erro de um vai determinar a salvação de outro? Existem uns que acham assim, não, o fulano de tal não pode fazer tal coisa, porque senão ele vai escandalizar o outro irmão, e porque vai escandalizar o outro irmão, tirou a salvação do outro irmão. Isso não é bíblico. Ninguém tira a salvação de ninguém porque faz, por aquilo que faz ou deixa de fazer. Se perdeu a salvação por causa do irmão que fez alguma coisa errada, por causa do pastor que adulterou, eu me escandalizei e abandonei a fé. Não perdeu a salvação por causa disso. Perdeu a salvação porque estava focado no homem, não no Evangelho. Perdeu a salvação porque estava olhando para o homem, não foi vivificado pelo Espírito. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, igreja de Madureira. O que está te condenando? O que está te condenando quando você deita no travesseiro? Quando você vai dormir? O que está te condenando? Que tira o teu sono? É o pecado acariciado? Porque essa é outra leitura também que fazemos. Eu estou pecando, e porque eu estou pecando, eu estou perdendo a minha salvação. Está errado. Pecar, viver pecando, acariciar pecado, é simplesmente o reflexo da verdade simples de estar sem o Evangelho, sem Cristo. Não foi vivificado pelo Espírito. Porque não foi vivificado pelo Espírito, fica vivendo aquela vida cristã mais ou menos.
Levanta um pouquinho, faz o negócio, cai. Ora um pouquinho, não ora mais, aí cai. Aí ele não estuda a lição direito, não faz isso, não faz aquilo. Aí fica naquela, cai, levanta, isso é normal, mas o evangelho ainda não entrou em todo o coração, não foi aceito plenamente, não olha a realidade, não consegue viver unicamente pelo evangelho e para o evangelho. Aí acha que é o pecado, aquilo que faz ou que deixa de fazer, que determina a salvação. Querido, em nome de Jesus, Igreja de Madureira, aceite, entenda, acredite que você aceitou Jesus, permitiu que o Espírito vivificasse a tua vida. Nada tira a tua salvação, nada. Não vai tirar. O teu pecado não tem poder para tirar a tua salvação, se você estiver cheio do Espírito Santo de Deus. Mas se você está vivendo uma vida acariciando o pecado voluntariamente, significa que você não foi vivificado pelo Espírito. O pecado é o resultado disso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Aí eu pergunto de novo para você, o que está tirando o teu sono? O que está condenando você? É o seu pecado acariciado? É o seu pecado esquecido? Aquele pecado lá, enquanto pessoas também assim, pastor, eu cometi o pecado há 50 anos, mas eu nunca consegui me perdoar. Gente, 50 anos sofrendo por causa de um adultério, por causa de um roubo. Nós precisamos entender o poder do Evangelho. Nós precisamos aceitar o poder do Evangelho. Toda a nossa teologia, toda a nossa eclesiologia, nossa igreja, as coisas que a gente faz aqui, o louvor que canta. Sabe por que vocês às vezes se esforçam? Vamos lá, vamos cantar e tal. Aí a gente escolhe as músicas e quer escolher as melhores músicas e tudo isso está certo. Seria muito mais simples se todos nós tivéssemos sido vivificados pelo Evangelho. Imagina o que sai da boca de um indivíduo desse. Imagine você, o poder que emana, a graça que emana de um indivíduo que foi vivificado pelo Espírito de Deus, que está cheio do Espírito de Deus. Como é que nós vamos cantar? Como é que nós vamos sair para pregar o Evangelho? O que nós vamos fazer? Qual é o limite na vida de uma igreja que foi vivificada pelo Espírito? Mas eu termino dizendo o seguinte: o segredo, a essência, não é segredo, a essência dessa verdade está no fato de que você precisa se render. Eu preciso me render ao Espírito Santo de Deus. A gente aceita e gosta da ideia da graça, da teologia da graça. Gosta de saber que a graça é de graça e que estamos salvos, mas não nos rendemos. A gente ouve isso, acredita nisso, mas a gente ainda sai daqui acreditando que tem que guardar sábado para ir para o céu, que não pode comer carne para ir para o céu, que tem que não pode tomar café, sei lá, essas coisas todas que a gente fala aí. Todas essas coisas que são verdadeiras e certas e corretas. Mas nós ainda insistimos em sermos salvos pela graça. Nós ainda, pela fé, ou melhor, pelas obras. Nós ainda achamos, ainda acreditamos que está nas nossas mãos. E que nós, às vezes, temos poder para poder expiar o nosso pecado. Como se o texto bíblico estivesse dizendo assim: agora, pois, nenhuma condenação há para aquele que consegue resolver todos os seus problemas. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que conseguem fazer tudo certinho, que conseguem abandonar o pecado. O texto bíblico diz que agora nenhuma condenação há, unicamente para os que estão em Cristo Jesus. Se renda, desista. Tira de você essa raiz legalista
Para de achar que você vai convencer Deus a salvar você. Você não precisa convencer. Ele que precisa convencer você a aceitar a salvação dele. Precisa tanto que foi na cruz só para te motivar. Se renda. Aceite que ele te ama. Aceite que você está salvo. Não importa a quantidade de pecado que você tenha. Não importa, não importa. Você está salvo se você realmente foi vivificado pelo Espírito de Deus. Agora, se você não se rendeu ainda, agora se você ainda não se entregou, se você ainda está em cima do muro, aí você tem um problema sério. Porque aí o texto nós lemos diz que esses vivem pela carne. Aí você corre um grande risco, um risco sério. Não apenas de sofrer aqui consequências dos seus pecados, mas de viver uma vida inteira de sofrimento e no final tem que perder a salvação. Se renda, aceite, acredite. E quando você é vivificado, a sua vida muda. Aí você vai viver uma vida de obediência a Deus, à lei de Deus. Motivado pelo Evangelho, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Uma vez eu não costumo contar muita história de negócio de favela para vocês não, né? Tem um bocado de história. Vou começar a contar daqui para frente. Uma vez eu parei numa das bocas de fumo, lá na Vila João, lá na Vila do Pinheiro. Na verdade, é bem na divisa da Vila do Pinheiro com a Vila do João. Tem ali uma boca de fumo. E eu parava lá quase sempre para poder orar com os traficantes. Mandava baixar as armas e ia orar com eles. Aí teve um que um dia, tinha um lá, um magro, alto, eu nem lembro o nome dele, sabe que eu sou ruim de nome, que quando via meu carro, ele já pegava o fuzil e guardava, e ficava esperando para eu poder parar ali e orar. E todas as vezes que eu parava, ele vinha, me abraçava e chorava. Pastor, eu sou batizado no Espírito. Eu sou batizado no Espírito, mas pastor, eu estou aqui. Eu nunca matei ninguém, mas eu estou aqui. Eu preciso sair dessa vida. Pastor, me ajuda. Aí eu chegava e falava, rapaz, vamos lá. A compreensão errada que às vezes até a gente estava fazendo um programa na igreja, vamos lá na igreja comigo, né? Vamos lá. Não, pastor, não posso porque ainda não terminou meu plantão e tal. Assim, a gente via, às vezes você olha no olho de algumas dessas pessoas e você vê um conflito tremendo, porque é aquela coisa, você já fez alguma coisa que você sabe que não deve fazer? Talvez você tenha feito isso em algo assim, que não seja de tamanha repercussão, dentro da sua casa, né? Algum filme que você deveria ver, que você não deveria ver, mas você viu, depois se arrependeu, mas você nunca pegou um fuzil para poder ficar tomando conta de uma boca de fumo. Mas quando você faz algo que você não deve fazer, aquilo não fica incomodando você? Aquele é o Espírito Santo de Deus que está te incomodando, está chamando. E o indivíduo falava, e a gente via lamentos, mas não se rende. Não acredita que Deus pode transformar. E é essa a grande questão. Você acredita que Deus tem poder para salvar você? Você acredita que Deus tem poder para transformar a tua vida? Você acredita que Deus é muito maior do que o seu pecado? Acredita não. Você fala que acredita porque você sabe que essa é uma verdade. Você aceita que isso é uma verdade. Mas entre você aceitar que é verdade e você efetivamente acreditar nisso, existe uma distância muito grande. Porque todo aquele que aceita isso, sabe o que é viver pela fé. Ah, pastor, eu não posso abandonar o meu marido para poder... Eu não posso sair de casa, abandonar meu marido para poder me entregar a Jesus. Eu sei, eu estou vivendo em pecado com ele, mas eu não posso. Porque meu casamento, não sei o quê. Você faz essa leitura porque você acha que Deus não tem poder para restaurar você.
para mudar a sua vida. Pastor, eu não posso mudar o meu emprego por causa do sábado. Não posso fazer isso, não posso, porque é o meu emprego, é o meu sustento. No fundo, a gente acha que não pode, porque nós entendemos que nós vamos passar fome. E onde é que está Deus? A gente não acredita de verdade que Deus pode suprir nossas necessidades. É por isso que não tomamos decisões radicais. Eu quero dizer para você, se renda, aprenda a viver pela fé. Coloca Deus na sua vida. Deixa o evangelho entrar. Quando Jesus, lá em Apocalipse, bate na porta, que porta é essa? Que porta é essa? Quando ele bate, e por que ele bate? Significa que se ele está batendo, significa que ele está onde? Deixa ele entrar. E ali está falando para a igreja, não está falando para o ímpio não. Se ele está batendo na porta, é porque ele não entrou. E se ele entrar, aí você recebe o evangelho. Eu quero fazer um apelo. Quero fazer um apelo bem claro e simples. Para 2 grupos de pessoas. O grupo pode vir se posicionando. Eu quero falar primeiro para você que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador. Você que ainda não se rendeu a Cristo como seu Salvador. Você que ainda não se reconhece a soberania de Cristo em sua vida. Você que ainda não recebeu o Evangelho, não abriu a porta do seu coração. Existe alguém aqui hoje, talvez, que ainda não tenha recebido a Cristo como seu Salvador? Será que existe alguém? Acho que não, né? Todos aqui em algum momento já tiveram a oportunidade de decidir. Muito bem. Então eu vou fazer a segunda parte do apelo. Eu quero orar hoje por um de vocês que já aceitaram a Jesus, mas que estão deixando Jesus entrar só em parte do coração. Que ainda não escancarou a porta do coração. E porque não escancarou, está vivendo uma vida cristã ruim, chata, não vê sentido, não te dá prazer, cansativa, cheia de altos e baixos, uma vida que é mais uma luta do que alguém que precisa ser vivificado. Talvez alguém que esteja acariciando um pecado oculto, ninguém sabe. Pastor, se eu levantar, todo mundo vai saber. Pois é, você não deve satisfação para ninguém não, só para Deus. E quem ficar olhando para você, se alguém ficar olhando para você, é porque ele precisa mais do que você. Talvez existam pessoas aqui hoje que já não aguentam mais vir nessa igreja, que já não suporta mais essa coisa chamada religião, que está cansado de tanta luta. Não pode trabalhar no sábado, aí fica no cansaço, negócio de sábado e tal. Não pode ir para balada, não pode fazer isso. Aí tem toda aquela, vai para a faculdade, fica naquele jogo de cintura, se esquiva dali, se esquiva de lá, e tem que ficar dando desculpa para os amigos e não sei o quê. Eu quero orar por uma pessoa que reconhece que já aceitou Jesus como Salvador, mas que ainda não entregou tudo, ainda falta entregar o coração inteiro. O grupo vai cantar. Algumas pessoas estão se levantando, mas eu quero que venha aqui na frente. Quero pedir você que venha aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você não quer, não venha não, tá? Se você não sente necessidade disso, não venha. Mas se você reconhece, ao vir aqui você está reconhecendo que ainda não está transformado como precisa, e que quer pedir a bênção de Deus, o poder de Deus para que o Evangelho alcance você plenamente. O grupo vai cantar, escute a canção. Enquanto eles estiverem cantando, você pode vir. Pode chegar mais aqui para frente, para que dê mais espaço.
os caminhos que escolheu sem pensar. Não importa por onde andou, não importa quem você se tornou, Cristo aceita como estás. Não há nada que o faça deixar de te amar. O passado já não interessa, seu perdão tudo apagou. Ele quer te fazer feliz, te ver sorrir e sonhar. Hoje Ele te faz um convite. Qual será a sua decisão? Não deixe esta chance passar. Se coloque aos pés do Salvador. Aceite o chamado de Jesus. Ele anseia te ajudar, sua vida transformar, te fazer muito mais que um vencedor. Entregue hoje o seu coração pra ganhar vida eterna, se limpar de todo mal. Venha com êxtase a paz encontrarás. O passado já não interessa, seu perdão tudo apagou. Ele quer te fazer feliz, te ver sorrir e sonhar. Hoje Ele te faz um convite. Qual será a sua decisão? Não deixe esta chance passar. Se coloque aos pés do Salvador. Aceite o chamado de Jesus. Ele anseia te ajudar, sua vida transformar, te fazer muito mais que um vencedor. Entregue hoje o seu coração pra ganhar vida eterna, se limpar de todo mal. Venha com êxtase a paz. Venha com êxtase a paz encontrarás. Deus está vendo quem se levantou e está se levantando. Deus está vendo o seu coração que atendeu esse apelo. Vou pedir agora que
Fique em pé todo o restante, por favor. Essa será a oração final. Mas eu vou estar orando principalmente por você que atendeu esse apelo. Deixa eu dizer uma coisa para você, em nome de Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe nada que faça com que Deus te ame menos, nem que te ame mais. Ele simplesmente te ama intensamente. E porque te ama, Ele quer abençoar você de maneira que você tenha a força dEle para abandonar o pecado e ser vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Pai que estás no céu, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque não temos o que fazer para o Senhor nos amar, mas o Senhor nos ama. Obrigado, Senhor. Obrigado por tamanha expressão de amor à cruz do Calvário. Obrigado. Ó Deus, o Senhor está vendo esses teus filhos que estão atendendo esse apelo. Eles fazem isso, Senhor, porque estão com os corações cansados, feridos, machucados, talvez de anos de uma vida cristã antibíblica, equivocada, legalista. Estão cansados, mas que nesse instante o Espírito Santo do Senhor possa ser com eles e oferecer a eles o refrigério do Senhor, a paz, a satisfação, a certeza do perdão dos pecados, Senhor. Ó Deus, aqueça os corações gelados. Ó Deus, restaure os corações quebrantados. E que saiamos daqui, Senhor, decididos a viver unicamente pela fé no Senhor, tomando decisões fortes, decisões radicais ao teu lado, e que vejamos a manifestação do teu poder. Que a tua vontade esteja em primeiro lugar para nós, em nome de Jesus. Amém, Pai. Deus abençoe você. Oh